Olá a todos os seguidores do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus Cristo, estou tendo o privilégio nessas últimas semanas de caminhar com vocês nessa série de vídeos, onde estamos lendo e também comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E estamos na semana 9 do devocional e hoje o dia é quarta-feira. E ao longo da semana 9, Stanley Jones tem nos apresentado de forma muito linda o reino de Deus como sendo o centro das nossas vidas. Ele já falou do reino de Deus como sendo o nosso maior bem, já falou do reino de Deus como sendo a nossa pátria. E hoje, na quarta-feira da semana 9, Stanley Jones vai dar o seguinte título à devocional: Um reino inabalável. Um reino inabalável. Vamos ver os argumentos de Stanley Jones. Acompanhe comigo a leitura. Ontem terminamos enfatizando a necessidade de vivermos em harmonia com o reino. O texto de Apocalipse 1:9 fala do companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Se a palavra reino for interpretada com tal sentido, então em cada lado do reino há sofrimento e perseverança. Mas se o reino está no centro, então você tem um centro inabalável, embora esteja flanqueado por sofrimento e perseverança. Stanley Jones falou sobre isso ontem. Ele disse que se o reino de Deus é o centro da nossa vida, então a circunferência da nossa vida dá conta de si mesma. Mesmo que vivamos no sofrimento, podemos também viver na perseverança em meio ao sofrimento, porque o reino de Deus é inabalável. Ele continua dizendo: não é de admirar que o escritor de Hebreus diga: já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Fecha aspas. Está em Hebreus 12:28. Sou grato com todo o meu ser por termos um reino inabalável, pois os reinos deste mundo e as civilizações corrompidas que eles edificaram estão se desfazendo em sangue e ruína. Stanley Jones compara o reino inabalável de Deus em nós, por meio de Jesus, com os reinos, no plural, construídos neste mundo e por os homens deste mundo. Reinos que não estão baseados no reino de Deus e por isso estão desfalecendo e estão em ruínas. Esses reinos, diz Jones, são abaláveis. Paulo fala dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Está lá em 1 Coríntios 2:6. Esses poderosos ainda imperam, embora estejam destronados. Eles têm palácio, trono, capa de rei, anel de rei, autoridade de rei, mas eles estão destronados, porque não estão baseados no reino inabalável de Deus, mas estão baseados no reino abalável criado por ele mesmo. Olha como ele continua. A vida já julgou esses governantes dos reinos abaláveis, mas eles ainda imperam sobre a lei da decadência. Eles já foram destronados por Deus, mas ainda estão neste suposto poder dado pelos homens, mas um poder em decadência. Jesus falou dos considerados governantes das nações, lá em Mateus 10:42. Pense em Jesus dizendo isto: considerados governantes do poderoso Império Romano. Mas os anos e os séculos se pronunciaram contra as horas, e os considerados governantes e seus impérios pereceram, foram a ruínas. E observe que ele contrastou um grupo de discípulos com os considerados governantes. Ele fez comparação entre os seus discípulos, homens simples, pescadores, populares comuns do tempo de Jesus. E Jesus contrastou com os poderosos governantes dos ricos e poderosos impérios. Ele disse: aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Não será assim entre vocês, não será assim com os discípulos. Ele insinua: vocês são governantes, mas são diferentes. Eles são considerados governantes, mas vocês, os discípulos, são verdadeiros governantes. Veja o contraste de Jesus. Por isso é loucura
para o mundo as palavras de Jesus. Como homens pecadores tirados da vida da pesca, que se tornaram o time de Jesus, podem governar mais do que homens que lideram nações ricas e poderosas. Jesus vai explicar, Stanley Jones vai traduzir isso para nós. Aqueles discípulos governam nossos pensamentos e condutas. Os princípios e ensinos que eles transmitiram moldaram e ainda moldam a nossa civilização. Percebe? Os discípulos têm influência até hoje sobre nós. Aonde estão os reis da Babilônia, os reis do Egito, da Pérsia, os reis da Síria, os reis da Grécia, da grande Roma dos dias de Jesus? Estão nas páginas de história. Agora, onde estão os discípulos? As palavras deles vivem como vivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nossa confiança em nosso próprio reino está sendo abalada, mesmo quando estamos vencendo a guerra. Veja estas palavras de Dream Pearson. Abre aspas. Talvez acordemos para a finitude da velha diplomacia e para a falta de esperança dos grandes exércitos, e depositemos nossa fé na amizade, nas coisas simples. Em outras palavras, se todo o resto falhar, poderemos finalmente vir à prática do Sermão da Montanha. Então, e tão somente, chegaremos a um reino inabalável. Talvez você está dizendo, realmente, Joel, os reinos desse mundo são reinos que não valem a pena. Não são reinos bons. Aliás, vivemos em dias de muito debate político, de muitas polarizações políticas. E talvez existam muitos homens governantes na história presente que você não gosta, que você acha ruim. Mas eu não quero falar com você, a partir das palavras de Jones, de nações, políticos e suas políticas. Mas eu quero levar esta lição de Stanley Jones, do reino inabalável e dos reinos abaláveis, a um nível mais profundo e mais íntimo para nós. Eu quero falar dos nossos reinos pessoais. Os reinos que nós construímos para vivermos neles. Sabe como um reino é construído? Um reino é construído todas as vezes que nós optamos por vivermos sobre o aspecto da autonomia. A autonomia da nossa razão, pensar por nós mesmos. A autonomia das nossas vontades, desejar o que queremos. E a autonomia, por fim, das nossas decisões, de escolher aquilo que achamos melhor para nós. Então construímos o nosso reino, governamos a nossa própria vida e lidamos com as consequências dessas escolhas. Assim aconteceu com o primeiro casal da humanidade naquele jardim onde Deus criou todas as coisas. Eva e Adão ficaram diante da decisão se iriam viver sobre o governo do Criador, ou eles iriam ir além do governo do Criador e iriam escolher um governo autônomo, guiado pela autonomia da razão, vontade e escolha deles. Adão e Eva fizeram isso. Decidiram pela autonomia, decidiram por deixar o governo de Deus de lado e governar suas próprias vidas. As consequências nós conhecemos e não foram boas. Um pouco mais à frente, Jesus, no Sermão da Montanha, citado por Jones aqui, ele, diante de todas aquelas pessoas ensinando sobre a vida no reino de Deus, ele diz que uma das maneiras de você chegar, ou a maneira de você chegar no reino de Deus, é você reconhecer esses reinos abaláveis que nós construímos, tomados pela autonomia da nossa razão, vontade e decisões, e ir até Jesus Cristo, de mãos vazias, a ir até Jesus Cristo, como ele chamou no Sermão da Montanha, em pobreza de espírito. Chegar ao marco zero e vencer o medo que nos faz construir reinos pessoais abaláveis. O medo de não sermos suficientes, o medo de não darmos conta, o medo de não sermos o bastante. E por isso vamos e construímos os nossos reinos pessoais e abaláveis, tomados e governados pela autonomia da nossa razão, vontade e decisões. Jesus traduz
encarna em uma figura de linguagem este reino abalável e esta autonomia, em contraste com o reino inabalável dele e o governo dele, em uma metáfora, no final do Sermão da Montanha. Ele fala da história de dois personagens, um sensato e um insensato. Os dois tiveram o mesmo empreendimento na vida, construir uma casa. Só que o insensato escolheu um terreno arenoso para colocar os alicerces da sua casa. E o sensato, um terreno firme, uma rocha, para colocar a sua casa. Ambos os personagens e ambas as casas sofreram as mesmas intempéries da vida. Os elementos naturais que reagem contra a vida e a colocam em perigo foram sobre as duas casas. Mas a casa que estava na areia caiu. E a casa que estava na rocha. A rocha que no Novo Testamento é Jesus Cristo. Essa ficou firme. Esta não caiu. Percebe a diferença que Jesus está falando? Todas as vezes que colocamos a nossa vida sob a vontade, a razão e as decisões de Deus e abraçamos o reino dele como centro, vivemos uma vida inabalável. Toda vez que optamos por viver a autonomia da nossa razão, da nossa vontade e das nossas decisões, construímos um reino pessoal, mas um reino que se desfalece, um reino arenoso, um reino que se desfaz diante dos nossos olhos. No fundo e na prática, você sabe que é real isso que eu estou falando. Talvez você já tenha experimentado isso ou esteja hoje experimentando isso. Eu me lembro quando minha esposa ficou grávida da nossa segunda filha, a Isabel. Nós temos 3 filhos, a Ana Luísa de 15 anos, a Isabel de 12 e o Efraim de 10. Quando a Mônica, minha esposa, ficou grávida da Isabel, nossa segunda filha, nós fomos para o exame de ultrassom, aquele exame temeroso para qualquer pai e mãe, que é o exame morfológico, aonde nós vamos identificar o desenvolvimento do bebê, se está acontecendo de maneira adequada. E naquele exame, a nossa filha, a Isabel, ela foi diagnosticada com um valor aumentado do que os médicos chamam de translucência nucal. Se você é pai e mãe, já passou por esse exame e conhece talvez esses termos. E aquele aumento, aquele dado aumentado do exame, ele indicava a forte possibilidade da nossa filha nascer com uma síndrome. Depois de receber essa notícia, não muito bem dada e com pouca habilidade pelo médico, é como se o nosso chão tivesse caído, saído dos nossos pés. Nós fomos embora para casa, eu muito mais abalado que a minha esposa, acredite. Ficamos sem falar sobre aquilo por um tempo, depois tocamos no assunto de forma um tanto quanto superficial. Estávamos assustados. Depois de algum tempo, ainda sofrendo muito com aquilo, um amigo me perguntou: Joel, por que você está com tanto medo e sofrendo tanto por isso? Eu tive que pensar sobre aquilo e chegar a uma conclusão e responder para o meu amigo. E ficou muito claro que eu estava sofrendo demais, sofrendo acima da média, porque a possibilidade de ter uma filha que dependesse de mim pela vida inteira, pelo resto da vida, estava me colocando com medo de que eu perdesse a minha autonomia. Eu estava lidando com um profundo egoísmo em minha vida. Sabe por quê? Porque eu tinha pensado a minha existência a partir da autonomia da minha razão, da minha vontade e das minhas decisões. E os meus filhos só se encaixavam na minha vida se eles se encaixassem dentro das autonomias do meu próprio reino. Mas o meu reino se desfez, entrou em ruínas com aquele exame. E só houve um lugar para eu me esconder. E graças a amigos, à igreja e sobretudo a minha esposa, eu fui levado por Jesus até esse reino. Um reino inabalável, um reino que vem a chuva, o vento, o terremoto, e a casa não cai, porque está sobre rocha firme e segura, que é Jesus Cristo. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você tenha construído um reino para você baseado na autonomia da sua razão, vontade e decisões. E talvez algo tenha derrubado
a sua casa em terreno arenoso. O meu convite, o de Stanley Jones, mas sobretudo o convite de Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida para você, faça do reino de Deus o centro da sua vida. E você experimentará uma vida inabalável, que nunca sofre, porque Deus está com você. E quando o sofrimento vem, você pode perseverar, porque Ele é vida e vida em abundância. Entendeu? Espero que essas palavras tenham te abençoado. Espero que elas tenham chego na sua vida em tempo oportuno. E espero poder ver você amanhã, na quinta-feira, na continuidade do devocional. Até amanhã.